E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Economiza e Granaliza. Que bom que você está aqui. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, mas continua dentro do contexto das finanças. Porque hoje eu vou trazer aqui uma história para a gente fazer uma reflexão. Uma história, como você viu aí no título desse vídeo, uma história nada mais, nada menos de que um cara que saiu de zelador a multimilionário. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você ver, saber exatamente o que esse cara fez. E antes que você fique pensando aí, você está assistindo esse vídeo, imaginando que talvez tenha ganhado em loteria ou tenha sido algo relacionado à herança, não foi nada disso, tá? Muito pelo contrário, essa história é de um cara que veio de uma família muito humilde, com sérias dificuldades financeiras, e não era provável para esse resultado, tá? Mas então, vamos lá. Antes de começar a história desse cara, eu quero te fazer uma pergunta para começar a nossa reflexão. Você acredita mesmo que é possível ficar rico mesmo ganhando pouco? Bom, pense um pouco sobre isso. Se você tiver dificuldade de responder, mais uma vez eu te digo, assista o vídeo até o final, que vai ser mais fácil de você conseguir responder a essa pergunta, tá bom? Então, a história de hoje é a história desse cara aqui, ó. A história de Ronald Read. E considerando que você mesmo pode jogar no Google e pesquisar, eu vou ler para você aqui o que tem aqui no site do Wikipedia, que é um site renomado para a gente buscar biografia. E aqui logo de início diz assim: Ronald James Read foi um filantropo, investidor, zelador e frentista americano. E aí eu te digo uma coisa. Logo de início, a gente percebe um detalhe aqui. Quem diria que essas palavras viriam todas juntas numa mesma frase? Zelador, frentista e investidor. De acordo com as nossas crenças, seria impossível esse cara que é zelador, frentista, ser também investidor. E a verdade é que sim, essa foi a história de Ronald e pode ser a de muitas outras pessoas também. A história começa em 1921, ano que Ronald Read nasceu na cidade de Vermont, nos Estados Unidos. E era filho de zeladores de uma fazenda, de caseiros, das pessoas que tomam conta, que moram em um determinado lugar na condição de tomar conta, né? Ronald Read era filho de uma família assim, que era caseiros de uma fazenda, com sérias dificuldades financeiras, e a dificuldade, o contexto social onde ele viveu era tão carente, tão difícil, que nem acesso à educação as pessoas tinham daquela família. Para você ter uma ideia, Ronald foi o primeiro da sua família a concluir os estudos, a educação básica, a concluir o ensino médio. E para ele conseguir esse acesso à escola, ele caminhava 6 quilômetros todos os dias para chegar até a escola. Mas ele persistiu e fez isso até concluir o ensino médio, quando recebeu o diploma do ensino médio. Depois que, sendo o primeiro de sua família a conseguir esse mérito, que já foi um mérito para aquele contexto daquela família. Mas depois que ele concluiu o ensino médio, ele foi escalado para servir o exército e foi militar no exército durante 5 anos, inclusive na época da Segunda Guerra Mundial. Depois que ele terminou de servir, retornou de servir ao exército, retornou para sua cidade natal e foi arrumar um emprego de frentista em um posto de combustível. Nesse serviço de frentista, ele permaneceu por 25 anos até se aposentar. E após se aposentar, ele foi descansar, certo? Errado. Depois que se aposentou do serviço de frentista, Ronald procurou e encontrou um emprego de zelador em uma loja. E nesse emprego de zelador, ele trabalhou por mais 17 anos. A questão é que Ronald sempre levou uma vida muito simples, sem nada de extravagante,
e sempre separou uma pequena parte do seu ganho para investir. Ele tinha também seus hobbies, e os principais hobbies de Ronald era cortar lenha e ler. Ele frequentava a biblioteca da cidade todos os dias no mesmo horário para ler. E a preferência dele era sempre por livros relacionados a finanças, a economia. Sempre procurava ler os jornais para ficar informado, atualizado do mercado, da economia local. E, com base nisso, ele fazia as escolhas de seus investimentos, investindo sempre em ações de boas empresas, empresas consolidadas, empresas tidas como empresas fortes. E ele sempre investia, comprava as ações, e com os lucros dessas ações, ele reinvestia comprando mais ações. Essa foi a estratégia de Ronald. Então, aqui você já percebe que não teve nada mirabolante, nada... tipo assim, é algo simples, algo básico, que inclusive nós deveríamos estar fazendo, que certamente vai trazer resultado. E aí, é o que o Ronald sempre fez, levava uma vida simples, sem extravagância, e sempre investindo uma parcela do seu salário, e buscando ler todos os dias. Esse era o dia a dia dele. Paralelo a isso, como eu falei, ele não usufruía de uma extravagância, de uma aparência que ele pudesse, né, na visão de muitos, talvez pudesse usufruir. Ele viveu de modo simples, entretanto estudou seus filhos, morava numa casa de padrão médio, e após a sua morte, em 2014, onde ele deixou o seu testamento, ele destinou aquele patrimônio que ficou exatamente de 8 milhões de dólares, ele destinou esse patrimônio da seguinte maneira, sendo 2 milhões para seus filhos, 2 milhões para aquela biblioteca que ele frequentava diariamente e 4 milhões para o hospital da cidade. Então, aqui eu quero trazer uma outra reflexão, uma outra lição de vida para você. Nós já falamos aqui também em outros vídeos com relação às crenças limitantes. A ser comum a gente escutar por aí que rico é do mal, que as pessoas ricas não pensam nos outros. E a gente não pode seguir igual papagaio repetindo isso que os outros falam. Por quê? Porque uma coisa a gente precisa entender. Eu já falei, vou repetir. Vai ter gente do mal, tanto pobre quanto rico. Assim como também vai ter gente do bem. Entre os pobres e entre o rico vai ter gente do bem também. Você veja bem na história desse cara, desse Ronald, o tanto que esse cara não contribuiu para os principais setores da sociedade, que é educação e saúde. A contribuição que esse cara deixou, que esse cara fez para aquela região onde ele viveu. Além de, claro, ter também deixado uma estrutura, uma base sólida e confortável para seus filhos. Então, que essa história sirva de aprendizado, sirva de lição e sirva para você entender melhor a resposta da pergunta que eu te fiz no início desse vídeo. Então, se você gostou dessa história, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, para ver outras histórias e continuar vendo conteúdos relacionados à educação financeira. Aqui, constantemente, a gente traz ideias de economizar, começar a investir, fazer o dinheiro proporcionar mais realizações na sua vida. E, é claro, você precisa compartilhar esse vídeo, principalmente com os mais jovens, para começar uma vida com educação financeira, com disciplina, com entendimento de finanças e construir um futuro confortável para todos eles, tá bom? Então, fica com Deus e até o próximo vídeo.